meio aos registros antigos e repletos de ensinamentos morais da Bíblia, surge a enigmática figura de Jezabel, a rainha fenícia, que marcou para sempre as páginas da história com sua ambição e controvérsia. Personagem descrita tanto como devota ao seu próprio panteão, quanto desafiadora das tradições israelitas, Jezabel transcende o rótulo de vilã para se tornar um ícone de poder e resistência, mesmo quando suas ações a conduzem para um trágico fim. Ela é lembrada como símbolo de sedução e manipulação, mas também como alguém que arriscou tudo por suas crenças e poder. A história de Jezabel não começa com intrigas, mas com uma linhagem e uma educação que a prepararam para enfrentar reis e profetas. Filha do rei de Tiro, Jezabel é criada para liderar, para manipular e para proteger as crenças que aprendeu a adorar. Quando se torna rainha de Israel, Jezabel traz consigo as influências religiosas e políticas de seu reino natal, desafiando o culto de Yahvé e provocando conflitos que ecoariam por séculos. Mas como essa figura da corte de Israel evoluiu de uma jovem herdeira para um nome de temor e condenação? E o que realmente impulsionou seus atos, os quais a levaram a um fim trágico e brutal? Nesta história, vamos traçar um caminho por suas motivações, suas alianças políticas e religiosas e o desenrolar de eventos que culminam em sua destruição. Revelaremos detalhes de sua vida que vão desde sua criação em Tiro até as decisões que moldaram seu destino em Israel. Convidamos você a clicar no gostei e a se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, vamos explorar os bastidores dessa história complexa e cativante de ambição, poder e fé. Jezabel nasceu em uma época de turbulência e transformação. Filha de Etbaal, o rei de Tiro, e descendente direta de uma linhagem que dominava o comércio e a política no Mediterrâneo Oriental, sua educação foi forjada em um ambiente de poder absoluto. Tiro, localizada na costa fenícia, era uma das cidades mais prósperas da antiguidade, conhecida por sua riqueza e suas alianças com as grandes potências do mundo antigo. Aqui, Jezabel aprendeu o que significava governar, como negociar e, acima de tudo, como usar a religião como uma ferramenta de controle. Aos seus olhos, a política e a religião eram inextricavelmente ligadas. Como herdeira de uma dinastia fenícia, estava profundamente ligada ao culto de Baal, uma divindade que seu povo adorava fervorosamente. Quando se casou com Acabe, o rei de Israel, Jezabel trouxe consigo não só um novo poder político, mas também um sistema religioso completamente diferente, que desafiaria diretamente a fé no Deus de Israel. O casamento de Jezabel com Acabe foi mais do que uma simples união de corações. Foi uma aliança estratégica, uma fusão de dois reinos com o objetivo de consolidar suas potências. Acabe, rei de Israel, até então considerado um governante de relativa estabilidade, foi seduzido pela astúcia e pelo poder de Jezabel. Influenciado por sua esposa, ele aceitou a adoção dos cultos de Baal e Azerá, divindades fenícias que, embora amplamente adoradas na Fenícia, eram abominadas por muitos em Israel, especialmente pelos profetas de Deus. Com o casamento, Jezabel não apenas ganhou uma posição de destaque ao lado de Acabe, mas também passou a controlar efetivamente os destinos de Israel. Suas ordens eram claras: a adoração a Deus seria substituída pelos cultos de Baal, e essa mudança radical gerou uma resistência feroz, principalmente entre os profetas de Deus, que viam a propagação da idolatria como uma ameaça à identidade espiritual de Israel. A influência de Jezabel sobre Acabe era imensa, e ela usou essa força para impor o culto a Baal por todo o reino de Israel. Sabia que a religião
Tinha um poder inegável sobre a vida política e, por meio de sua habilidade em manipular o rei, conseguiu espalhar a adoração a Baal, erguendo templos e implementando práticas pagãs de maneira generalizada. Sem remorso, ela transformou Israel em um bastião da idolatria fenícia, silenciando qualquer oposição. Esse sistema de adoração, completamente diferente do culto tradicional a Deus, não passou despercebido pelos israelitas fiéis ao Senhor. O povo de Israel ficou dividido entre as influências de Jezabel e as vozes proféticas que clamavam pelo retorno à verdadeira adoração. Contudo, a força da rainha era avassaladora, e sua política religiosa não só representava uma ameaça à fé do povo, mas também causava um grande distanciamento entre as diferentes tribos e seitas dentro do reino, tornando a sociedade israelita mais vulnerável à corrupção e à decadência moral. Além da repressão religiosa, Jezabel também teve um papel significativo na política militar de Israel. Ela incentivou a expansão de seu território e buscou fortalecer as alianças com outros reinos vizinhos, principalmente os fenícios e os arameus. Acabe, sob a influência de sua esposa, se envolveu em diversas batalhas, algumas delas muito custosas, tanto em termos de vidas quanto de recursos, com o objetivo de solidificar a posição estratégica de Israel. Jezabel também participou diretamente de decisões políticas que tinham um impacto profundo nas relações internacionais e na diplomacia do reino. Porém, essa obsessão por expandir o poder de Israel não se limitava à expansão territorial. Jezabel também procurava garantir que a religião que ela impusera se espalhasse por todo o território conquistado. A rainha tinha a ambição de estabelecer Baal como uma divindade dominante não só em Israel, mas também nos reinos vizinhos, criando uma aliança religiosa e política com os outros governantes que compartilhavam do culto a Baal. Ela queria não apenas o domínio político, mas também o domínio espiritual sobre todos os povos ao redor, algo que causou grande resistência entre os seguidores de Deus e outros governantes que não aceitavam a introdução dessa religião. Diante disso, o reinado de Jezabel não foi apenas marcado por disputas políticas, mas também pela intensificação da batalha espiritual entre os profetas de Deus e os profetas de Baal. Jezabel, sempre firme em suas crenças, conseguiu convencer Acabe a perseguir e até matar aqueles que se opusessem ao culto de Baal. Um dos eventos mais marcantes desse período de perseguição foi a morte dos profetas de Deus, que ocorreram sob ordens diretas da rainha. Enquanto isso, o profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel, se levantava como uma figura desafiante, criticando abertamente a adoração a Baal e os atos de corrupção promovidos pela corte real. Elias foi um dos primeiros a confrontar Jezabel de maneira direta e veemente. Durante o épico confronto no Monte Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal a invocar seu Deus para consumir um sacrifício com fogo. Quando Baal falhou, Elias, com grande fé, orou a Deus, e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício e deixando claro para todos que Deus era o único Deus verdadeiro. No entanto, ao invés de se arrepender, Jezabel reagiu com raiva e jurou matar Elias, fazendo-o fugir e se esconder por um tempo. Esse episódio marcou não só um grande triunfo para os seguidores de Deus, mas também intensificou a inimizade de Jezabel contra os profetas do Deus de Israel. Sua fúria a levou a tomar medidas ainda mais drásticas para exterminar qualquer oposição religiosa dentro do reino. O confronto entre os dois lados escalou, mostrando a força de sua determinação em manter o controle sobre Israel. No entanto, a verdadeira crueldade de Jezabel se revelou quando ela orquestrou a morte de Nabote, um homem justo que se recusou a vender sua vinha para Acabe.
O desejo de Acabe pela vinha, que ficava perto de seu palácio, foi frustrado por Nabote, que, conforme a lei de Israel, não poderia vender sua herança. Esse pequeno gesto de retidão se tornou um obstáculo para Jezabel, que desejava obter a terra para seu marido. Ela, então, arquitetou um plano diabólico para conseguir o que queria. A morte de Nabote foi uma das ações mais visíveis e mais condenadas em sua trajetória. Jezabel usou de sua posição para falsificar cartas, manipulando a lei e a justiça, acusando-o injustamente de blasfêmia, e como resultado, ele foi apedrejado até a morte, resultando na morte de um homem inocente. Com a execução de Nabote, Acabe obteve a vinha, mas o preço seria alto, e esse ato cruel não passou despercebido aos olhos de Deus. O profeta Elias foi enviado e, com grande coragem, confrontou diretamente Acabe e Jezabel, denunciando o crime e declarando a condenação divina sobre a casa de Acabe. Deus, por meio de Elias, pronunciou um juízo severo, declarando que a linhagem de Acabe seria destruída e que Jezabel teria uma morte violenta. Deus, ao longo dos anos seguintes, enviou juízos sobre Israel, refletindo a justiça que o reino havia ignorado ao seguir os passos de Jezabel. A profecia de Elias se cumpriu anos depois. Finalmente, o juízo de Deus se cumpriu quando Jeú, comandante militar ungido por Deus, foi enviado para destruir a casa de Acabe e pôr fim ao reinado de Jezabel. Ao chegar a Jezreel, Jeú encontrou Jezabel ainda na torre do palácio. Ela, confiando em sua beleza e influência, tentou seduzir Jeú e desafiar sua autoridade, mas seus esforços foram em vão. Jeú, sem piedade, ordenou que seus eunucos a jogassem da janela. Jezabel caiu morrendo de forma brutal, sendo devorada pelos cães, conforme a profecia feita por Elias. Essa morte marcou o fim de uma era de idolatria e opressão. A história de Jezabel, com sua ambição desenfreada e sua resistência ao poder de Deus, tornou-se uma lição eterna sobre as consequências da corrupção, da idolatria e do abuso de poder. Jezabel continua sendo uma figura complexa na história bíblica. Sua ascensão ao poder, suas manipulações políticas e religiosas e seu fim trágico ilustram as consequências do desrespeito à justiça divina e o preço da busca pelo poder a qualquer custo. Ela é lembrada como uma mulher de grande poder e influência, mas também como uma figura que desafiou os princípios fundamentais da moralidade e da fé. O juízo sobre Jezabel não é apenas um relato de vingança, mas uma advertência sobre os perigos da corrupção e da idolatria, e um lembrete de que ninguém está acima das leis divinas. A lição que sua história nos oferece é clara. A busca por poder e controle, quando afastada de princípios justos e da obediência a Deus, leva à ruína. A história de Jezabel permanece como um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, desafiando os leitores a refletirem sobre as consequências de nossas escolhas, tanto no plano pessoal quanto no coletivo. Se você gostou desta história, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.